Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Voz Terapia. Esse podcast que ele é meu, seu, ele é nosso. E eu já te convido a usufruir desse conteúdo o máximo possível, se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar. Esse podcast, na verdade, os podcasts de outubro estão sendo relacionados e voltados à psicologia infantil. Então você viu que saiu já o podcast que a Esther Rodrigues fala sobre a a infância. Ela fala sobre toda a questão de intervenção na psicologia infantil. Na segunda semana teve as crianças, que falaram bastante, expuseram aí os sentimentos dela e como elas pensam de forma super sincera e prática, Às vezes nós adultos que complicamos muita coisa e eles são muito práticos nas coisas. A pedagoga Isabel Costa, na terceira semana, que falou também da profissão dela, como ela intervém dentro da escola com as crianças. E hoje, para fecharmos outubro, convidei aqui a psicóloga infantil Renata Peroni, que vai falar sobre adoção. Então, por favor, sinta-se à vontade, se apresente por gentileza, quem é você, conte um pouquinho da sua história e da sua vivência. Beleza, obrigada, Davi, pelo convite. Minha trajetória enquanto psicóloga social começou com crianças e adolescentes e, consequentemente, com as famílias também, né? Então, nessa trajetória, eu comecei a trabalhar numa instituição que visava fortalecer os vínculos das crianças com as suas famílias, né? E prevenir situações de vulnerabilidade social. Né? O que é vulnerabilidade social? É tudo que expõe a criança, adolescente a algum perigo, risco de violação de algum direito básico, né? Então pode ser desde um risco de trabalho infantil, de uma criança que pode sofrer uma negligência, maus tratos, exatamente. Então, mas eu trabalhava na prevenção, né? Daí eu fui caminhando, cursando outros caminhos, e aí eu parti para um nível de atenção um pouco mais complexo, né? Então eu fui para tal da média complexidade. A gente usa esses nomes dentro da assistência social. Sim. Tudo isso tem a ver com uma legislação específica da assistência, né? Então eu estava numa proteção social básica, fui para proteção social especial, e lá tem 2 níveis, né? Média complexidade e alta complexidade. Na média complexidade, eu trabalhei com crianças e adolescentes vítimas de violência. Sim. Ou seja, o vínculo já estava bastante difícil, já estava muito comprometido com a família. E depois eu fui convidada a trabalhar numa instituição, um acolhimento institucional para crianças e adolescentes em São Bernardo. Sim. E aí a gente já entra num outro nível de complexidade, né? Já é alta complexidade quando os vínculos foram rompidos, Sim. né? Então, quando se fala de adoção, a gente fala desses lugares que as crianças ficam, né? De onde elas vêm, onde elas vão num momento de crise, né? Num momento de ruptura com a família, e onde a gente tenta fazer um trabalho para reparar, né? Para reatar alguns vínculos e cuidar, Sim. né? Então, começou aí, né? Eu já transitei também pela saúde, pelo SUS, né? Bacana. E atualmente eu tô trabalhando na parte social também, por um hospital, num projeto em Paraisópolis. Bacana. Então, sempre nessa área da criança e do adolescente. Ligada no social total. Sim, total. Sempre. Bacana. E como é que você decidiu e entendeu que você queria ser psicóloga? Sempre que eu trago psicólogo, eu pergunto isso, né? Porque é aquela pergunta que todo mundo faz pra gente. Por que você foi ser psicóloga? E eu te pergunto, por que ser psicóloga? Então, curiosidade. Acho que a curiosidade nos move em muita coisa, né? Sim. Então, eu sempre fui bastante curiosa. Tinha uns interesses lá em sociologia, em geopolítica. E aí eu falava, tudo isso eu tô vendo na escola, né? Eu quero uma coisa que eu não vi na escola, uma coisa diferente. E acabei indo para psicologia, né? Também dentro dessa preocupação do olhar para o outro, né? De um olhar acolhedor para o outro. Sim. Então, eu acho que as ciências sociais se conversam bastante nessa questão, né? E a psicologia em especial. E aí ganhou meu coração, né? E aí a psicologia social também. A psicologia social também. Foi na mesma onda? Não por curiosidade, inclusive é um campo bastante frutífero para quem está começando, né? Eu acredito que as instituições sociais, elas dão bastante oportunidade para o recém-formado, né? Para ele adquirir experiência, e foi o meu caso, Sim. né? Tinha a vontade, tinha uma experiência na clínica infantil, tanto no particular quanto na faculdade, mas aí foi a oportunidade,
mesmo, né? E eu acho que casa muito bem com aquilo que você acredita, né? Sua visão de mundo. Minha visão de mundo, ela é atravessada pela questão da justiça social, né? Então, é aquilo que faz o olho brilhar, né? Sim. É o famoso propósito, talvez, né? Sim. Propósito de vida. Eu gosto disso aqui. Então, é mais ou menos isso. Isso, eu acho que eu fui me encontrando, né? E muito nova também. Eu acho que é muito cruel um adolescente entrar na faculdade, né? Tomar uma decisão tão grande, né? Sim. E assim, surpreendentemente, eu acho que eu acertei. Que Foi bom. uma coisa muito, muito assim, certinha, né? É uma coisa que eu falo eu atendo alguns pacientes adolescentes, né? E os pais também ficam nessa angústia de sair da escola, você vai pra faculdade e O que ponto você final. vai ser, né? É isso. E, assim, a gente fala tanto que adolescente não tem maturidade, né, suficiente, aí você vai lá e cobra dele de tomar uma decisão tão madura quanto essa, o que você vai ser da vida com a sua faculdade. Então, às vezes cabe, né, um tempinho pra você pensar. Eu falo pros pais, poxa, eu entendo que a ansiedade de vocês pede que seja tal. É muito bom quando você vê uma criança, o seu filho, fazendo, resolvendo. Eu quero isso aqui e já era, né? Igual você, igual eu também. Eu também fui assim. Fui lá, escolhi e acertei, né? Na sorte ou não, acertamos, né? Então, é difícil. Então, cabe também esse pensamento de, vamos com calma, né? Acho que tem várias coisas aí, né? Tem o deslumbramento que a gente entra, quando a gente é mais novo, tem esse deslumbramento, né? E teve mesmo, né? Eu nunca tinha entrado numa biblioteca tão grande quanto da faculdade e foi apaixonante, né? Mas tem aquela coisa também, né? Vamos falar a verdade. Filho de pobre não pode errar muito, né? Não pode patinar na Não, na às vezes escolha. só tem um tiro dentro da arma ali, tem que dar aquele tiro certo. Né? Porque é o dinheiro que tem e a gente tem que acertar, né? E ainda bem deu tudo certo. E eu acho que a psicologia não é só o que eu queria ser, é quem eu queria ser também. Foi uma coisa de formando caráter também, né? Então as coisas andaram bastante juntas nesse período. Que bacana, que bacana. E, assim, você falou que trabalhou em uma instituição de acolhimento às crianças. Me conta um pouquinho como foi, como é essa sua dinâmica, essa rotina de um psicólogo, por exemplo, dentro de... A gente pode chamar de casalar? Então, a gente chama de acolhimento institucional. Isso, já arruma meu termo, por favor. A gente chama de acolhimento institucional, né? Tem uma tipificação dos serviços da assistência social. Então, tudo isso que eu expliquei no começo, de proteção básica, especial, média, alta complexidade, né? Eles descrevem os serviços. E o serviço de acolhimento, aquilo que as pessoas antigamente conheciam por abrigo, né? É chamado de acolhimento institucional, né? A gente também caiu por terra o uso do termo orfanato, né? É uma coisa que... Isso eu sabia que eu não podia falar. Não. Né? Mas aí, cá pra mim também, eu ficava nessa, fala ou não fala? Tem algumas modalidades dentro da possibilidade do acolhimento, né? Então, dentro do acolhimento, tem o acolhimento institucional, que é um formato instituição, as coisas mais coletivas, né? Tem um formato casalar, que é o mais próximo de uma casa, né? Você tem cuidadores, você tem uma estrutura de uma casa, mas ela não está identificada como institucional, né? Então, é uma casa na comunidade que a criança mora, frequenta, usufrui todos os espaços da comunidade. Sim. Tem uma terceira modalidade que tá aí caminhando no Brasil, que é da família acolhedora, né? São famílias que se inscrevem junto à prefeitura, às vezes tem ou não tem algum incentivo para isso, e elas recebem uma ou mais crianças que estão dentro de um perfil específico, né? E aí cada prefeitura vai colocando qual que é esse perfil. Por enquanto tá tudo construindo. Mas se isso acontecer, vai ser ótimo, né? Vai ser muito bacana. Eu acho que tem que ser bem acompanhado. Sim, né? Não, com certeza, porque é muito delicado. É delicado. Mas se isso acontecer, vai ser muito interessante, porque você insere uma criança no núcleo familiar, né? Exato. Óbvio, tem que ser muito bem. Quando você pensa assim, já dá um tipo, calma, Davi, o que tá acontecendo? Né? Eu sou muito pé no chão. Eu acho que quando a gente pensa nessa questão da adoção, né? Eu acho que é mais amplo, quando você pensa no parentar, né? Quando surge o desejo de ter uma criança, tem que ser muito pé no chão, né? A gente aprende na faculdade, né? Que toda criança vem cumprir um propósito, né? Tem algumas que vêm com uma missão de salvar um casamento, tem algumas que vêm numa missão de unir a família, né? E tem cargas que são muito pesadas para uma criança, né? Ser o tudo de alguém é uma coisa mega pesada para uma criança, né? E aí, seja parentando por adoção ou parentando
tendo seu filho pelas vias, né, comuns, acho que precisa ter bastante pé no chão em relação às idealizações, né? Então, é que a gente viajou um pouco da pergunta inicial, não tem problema, porque você respondeu a próxima pergunta, que era se pode chamar de orfanato ou não, você já respondeu. Não pode chamar de orfanato, né? Primeiro porque a maioria lá não tem ninguém que é órfão, assim, né? Essa questão da orfandade, né? Ela vinha muito das épocas de guerra, né? Então, as crianças ficavam órfãs por conta das guerras, de doenças, né? E isso agora não é tão comum, né? Então, às vezes, as pessoas usam esse nome, orfanato, abrigo, né? E aí, a gente tende a usar mais esse nome que é o tipificado acolhimento. Acolhimento institucional. Acolhimento institucional. Perfeito. Agora eu te pergunto, voltando ao início da pergunta. Tá bom. Qual que é o trabalho do psicólogo dentro de uma instituição de acolhimento? Como isso funciona? Como é que é? Eu tenho muita curiosidade porque eu não sei. Eu mesmo, Davi, não sei. Como é que é? O trabalho do psicólogo é fortalecer vínculo, né? Então, acho que em todos os níveis, lá na assistência social, o psicólogo ele tem esse trabalho de fortalecer vínculo. É que é muito mais complexo você fortalecer um vínculo que está rompido, né? Que precisou da intervenção do Estado para tirar a criança do seu núcleo familiar. Isso é bastante traumático, né? E aí, aquela família, às vezes, já vem com alguns discursos sobre ela, já vem com alguns estigmas, né? E a gente precisa acolher não só a criança, mas essa família também, né? Às vezes nós escutamos umas queixas de que a legislação brasileira em relação à adoção, ela é muito morosa, ela coloca muitos empecilhos, né? Mas eu penso assim, vamos no princípio básico da empatia, né? Se eu fosse uma criança que tivesse sido retirada do meu núcleo familiar, e aí eu fui para uma outra família, será que eu não gostaria de ter a noção de que foi feito tudo possível para eu ficar com a minha família de origem, né? Então, que se esgotaram as possibilidades. Tá, deixa eu entender. Vamos supor, uma criança ela é retirada do núcleo familiar dela por N motivos que em relação ao cuidado, se ela não teve cuidado, teve... Isso. N motivos ruins que fizeram ela sair de lá e ir pro Estado, né, na instituição. E aí, nesse primeiro momento, vocês tentam reaver esse vínculo com a família original. Exato. É isso que acontece. Elas não estão lá, entre aspas, a Deus dará. Não estão abandonadas. Isso. Porque... Eu tô te falando isso porque você tá esclarecendo isso pra mim, mas é porque muita gente acha que assim, saiu da família lá, ela já pode ser adotada por alguém. Não, né? de forma alguma. Assim. Tirar o poder familiar de uma criança, né? Ter esses trâmites jurídicos são uma coisa demorada, complexa. Você precisa apresentar argumentos de que essa família foi acessada diversas vezes e que ela não conseguiu responder aquilo que é o mínimo básico para dar conta dos cuidados da criança. Sim, né? Por isso da morosidade. Por isso a morosidade. A lei coloca 2 anos, né? Dá um prazo de 2 anos para você investir na família de origem. Então, às vezes antes, às vezes depois, isso acontece, né? Mas é um parâmetro aí que a gente tem de 2 anos, né? Sim. E aí a rotina do psicólogo é trabalhar com esse vínculo, né? É trabalhar com a criança que tá numa rotina diferente, com crianças diferentes, numa casa que não é a dela, né? Que às vezes continua frequentando a mesma escola, mas às vezes não dá para frequentar a mesma escola. Que, enfim, ela tem os hábitos, ela tem a cultura dela, Sim. né? E trabalhar com essa família. A gente não trabalha só criança e família, a gente trabalha com toda uma rede, né? Sim. Então, a gente dialoga com a rede de saúde, de educação, a rede da assistência social também, né? E com o judiciário. Então, são feitos vários diálogos, reuniões, trabalhoso, né? Enviados relatórios. Muito trabalhoso. Sim, para você conseguir deixar tudo amarradinho. Para essa família, inclusive, não ser negligenciada pelo Estado, né? Boa. A gente tem na legislação que é dever do Estado, da família e da sociedade civil, né? Então, no ECA, isso está muito claro. Até, por exemplo, a partir do momento que se encerram as possibilidade de trazer essa criança de volta para o núcleo familiar dela, né, de origem, aí sim
ela vai poder estar meio que viável ela ter uma outra família. Exatamente. Só que quando isso acontece, a criança já tá um pouco mais velha. E aí Acho que é outro problema. começa um outro problema. Beleza. Então vamos lá. O adotante, o pretendente à adoção, ele procura o fórum da sociedade. Sim. Aí, buscando o fórum, ele vai passar por uma avaliação da equipe forense, né? Tem uma equipe multi lá, psicólogo, assistente social, ele vai ser avaliado. Ele vai assistir uma palestra, assim, muito provavelmente, tem toda uma preparação, né? E aí ele vai preencher o Cadastro Nacional de Adoção. Nesse cadastro, ele vai colocar as preferências dele, que ele refletiu sobre o perfil de criança que ele busca. Então tem idade, sexo, cor da pele, tem a questão do raio de busca de crianças, né? Porque se você tem a disponibilidade para viajar para o interior de São Paulo e fazer todas as questões de aproximação com essa criança, beleza, você pode colocar um raio de busca maior. Agora, se você prefere locais mais próximos, que você consiga acompanhar, ter um estreitamento aí, um contato com a criança mais viável, né, mais rapidinho para você, então você pode reduzir esse raio de quilometragem de busca, né? E aí a maioria dos adotantes opta por crianças até 2 anos, né? E a conta não fecha. Não fecha, porque, óbvio, você já falou que eu já entendi porque não fecha, porque tem os 2 anos que é a tentativa da família. Que é lei. Que é lei. E que assim, minha opinião, uma coisa legítima. Claro, né? eu concordo. Então, assim, mais opinião. E às vezes o adotante, ele tá muito ansioso, né? Já trabalhei em grupos de preparação para os pretendentes à adoção. Na instituição que eu trabalhava, nós tínhamos essa parceria com o fórum, né? Então, os pretendentes à adoção iam até lá e nós explicávamos um pouquinho sobre a rotina das crianças, sobre quem estava ou quem não estava disponível para adoção, e a sensibilização é justamente essa. Quem está disponível tem mais de 2 anos. Sim. E quem está disponível, inclusive, carrega o peso da própria história, né? Até crianças de 2 anos carregam o peso da própria história. Claro. Né? Mas quem tem mais de 2 anos e está disponível para adoção, tem algumas marcas desse processo, né? De investimento na sua família de origem. As tentativas, né? Já teve tentativas. Exatamente. Então, por isso que eu falo que tem que ser pé no chão. Partindo desse princípio. A gente pega pessoas, assim, muito vulneráveis, né? Às vezes o próprio pretendente à adoção, que vem de processos de tentativa de engravidar, né? Algumas perdas gestacionais, enfim, vem sensível já. Tem essa também, né? Porque alguns casos, a pessoa não conseguiu engravidar e o último caso é a adoção. E aí ela chega lá já muito sensível, né? Exato. E tem a criança que tá sensível também, porque ela já tá mais velha, ela já entende mais ou menos o que aconteceu. Trabalhão pra você, hein? Trabalhão, né? Lidar com os dois. E aí eu trabalhei por 2 anos nessa emoção, né? É um trabalho muito rico, apaixonante. Vi algumas histórias muito bonitas de adoção e de reintegração familiar, né? De novos começos. E eu acredito em ambos os caminhos, né? Sim, que bacana. E assim, o tema adoção é muito pouco falado. Até por isso mesmo que eu te chamei aqui. E também porque eu gosto muito desse tema, gosto muito dessa situação. Não da situação de a pessoa ser ou não adotada, mas de todo esse ambiente. Eu gosto. E é pouco falado. Só que também é pouco falado dentro da psicologia, né? Não ouço falar. Se eu ouço muito pouco, né? Então é novidade para nós ouvirmos um psicólogo infantil que trabalha dentro de uma instituição de acolhimento. Como é que foi para você aceitar esse convite? Porque, por exemplo, se eu recebesse hoje o convite de uma instituição de acolhimento para trabalhar com crianças, eu não sei como eu reagiria, e não porque eu não quero, porque eu nunca ouvi falar. Né? Como é para você receber a ligação, sei lá, uma chamada, você quer trabalhar com a gente? Como é que foi para vocês? Então, eu já conhecia um pouco, né? Como eu comecei na assistência, naquele nível de trabalhar na prevenção, né? Da ruptura dos vínculos. A gente chama esse serviço em São Paulo de CCA, né? Aqui era Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Então, eu já conhecia, eu já sabia como a rede funcionava, né? Sim. Então, eu lidei com um pouco mais de tranquilidade. Mas eu acho que a Renata curiosa lá atrás, que quis fazer psicologia... O que é isso aqui? Eu adoro um desafio, né? Então,
foi nessa pegada que eu fui, mas também estudando, me instrumentalizando, aproveitando muito a sabedoria, inclusive, dos meus colegas de trabalho que tinham mais experiência, que estavam de braços abertos para ensinar, né? Quando a gente tá num ambiente assim, faz toda a diferença. Então, eu aprendi no dia a dia, eu aprendi com eles, né? Com quem já tava lá há bastante tempo. Inclusive, super beijo pra eles. Eu vou mandar esse podcast pra eles, porque, Manda. ó, lugar no coração. E eu aprendi também com essas famílias, né? Com as crianças, com as famílias. E aí, eu fui me instrumentalizando e conseguindo dar conta, né? Dentro do possível, dentro do que dá pra dar conta. Tem coisa que não dá. Exato. Essa mínima ideia, mas imagina se que, por exemplo, se fosse, Davi, tem a questão da família adotante, que já vem sensível, já vem muito machucada com situações, e também tem as crianças que já sofreram tentativas de vínculo com a família de origem, não deu certo. Aí você fica num fogo cruzado, né? De emoções, talvez. Exatamente, né? Acho que nesse momento, olhar para quem precisa ser mais cuidado do que a criança, né? Às vezes essa criança precisa iniciar um processo de psicoterapia. Sim. E vale lembrar que o papel do psicólogo no acolhimento não é fazer psicoterapia. Bem colocado. Né? Confunde, né? Acha que tá aqui, o psicólogo tá aqui, então já faz terapia da criança? Não, né? Exatamente, não faz a terapia da criança, faz um acolhimento lá, né, nas situações do dia a dia, mas a gente tá mais como um técnico. E para isso, com quem a gente conta? A gente conta com o SUS, né? Sim. E conta com psicólogos voluntários. Então, as instituições precisam fazer bastante parcerias para que as crianças tenham esse atendimento, né? Esse falo meio como de não falarmos de adoção é exatamente por isso. Porque você só vai saber disso se você é uma pessoa interessada no assunto. Porque você não vê falando... eu vejo muitas instituições de adoção, né, institutos de acolhimento precisando de voluntários e não é falado, não é colocado. Por exemplo, poderia, né, alguns psicólogos, então, alguns assistentes sociais, alguma pessoa, mesmo que não tenha nenhum tipo de graduação, ir lá e se voluntariar. Mas não é falado, não é dito, né? Então, depende muito do trabalho voluntário. Quando... A instituição vai dizer se sim ou se não. Sim, claro. Quando se trata de criança, todo mundo quer ser voluntário, né? Mas às vezes quer ser voluntário daquela criança que ela idealizou, né? Aí já é diferente. E tem que olhar para o que a criança precisa. Eu posso figurar aqui, brincar? Claro. A criança chiquitita, entendeu? Isso. Ela quer ver aquela criança que ela viu na novela, um exemplo, então que ela figurou numa série, num filme, e acha que vai ver lá, né? E não é. São crianças que, enfim, elas estão vindo naquele momento delas, com a cultura delas, né? Então tem que ir com uma cautela, né? Pé no chão. Pé no chão mesmo. As parcerias que nós conseguimos fazer com psicólogos era a criança vai lá no consultório que o psicólogo atende, como qualquer criança, né? Sim. O legal do acolhimento é tentar promover práticas para ela se sentir como qualquer criança. Exato. Que vai ao psicólogo, que vai no posto de saúde, né? Então tem esse trabalho aí de cuidado, né, com a criança. Qual foi a situação mais desafiadora que você enfrentou dentro de uma instituição de acolhimento? Mais desafiadora, assim. Eu acho que não foi uma situação, foram várias, inclusive, mas todas elas dentro da mesma temática, né? Que e quando o adolescente faz 18 anos? Boa pergunta, que talvez eu nem coloquei no roteiro. O que acontece com a criança com 18 anos? Eu coloquei no roteiro? Não lembro. Não colocou. Então coloca, por favor. Quando faz 18 anos, e a lei, né, o ECA, preconiza que até 17 anos e 11 meses a Explica criança o que é tá o lá. ECA, porque a pessoa vai achar talvez que você está falando ECA só. Não, isso é Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa base de trabalho. Isso. Então, quando se intera a maioridade, né, é um desamparo, desculpa a expressão, é um desamparo desgraçado. Por quê? Ninguém adotou. O adolescente, né? A gente tava falando agora há pouco. Ele tá com aqueles recursos dele, que não estão totalmente amadurecidos, né? Ele provavelmente não tem uma rede de apoio, né? E ele precisa sair do acolhimento. Existem municípios que têm República Jovem, né? Que é uma outra dinâmica institucional também. Que tem seus prós e seus contras. Acho que institucionalizar demais também não é uma coisa bacana, Sim. né? Mas no município que eu trabalhei, não tínhamos esse recurso.
E aí o recurso era trabalhar a autonomia, né? Com muita dor no coração. Trabalhar a autonomia para alguém que vai inteirar 18 anos conseguir alugar um espacinho, ter lá os seus móveis Conseguir e emprego. ter uma fonte de renda. É isso. Muitas vezes, quem ajudava eram pessoas da comunidade que faziam vínculo com esse adolescente, né? Às vezes oferecia a casa nos fundos, às vezes arrumava uma oportunidade de trabalho, né? Mas foram situações e muitas situações desafiadoras nesse sentido. Por isso que é tão importante a gente incentivar a adoção tardia, né? É até uma crueldade falar adoção tardia quando se passa dos 2 anos de idade, mas é adoção tardia. Depois dos 2 anos é tardia? Eu acho que começa a falar que é tardia a partir dos 4, mais ou menos, né? Porque de 2 a 4 é um pouco mais desejado dentro do perfil, né? Que é preenchido no cadastro. Mas depois, enfim, parece que as pessoas têm uma outra concepção sobre o parentar, né? E às vezes é quem mais precisa dessa estrutura, dessa orientação, né? Sim. Eu comentei com você até no off aqui, que nós fomos para a Romênia e tem lá o instituto, né? E Sim. essa também foi a pergunta que eu tinha feito pro Júnior, que é quem trabalha lá, que é a pessoa que nós temos contato, o que acontece com os adolescentes que se tornam, né, maiores de idade. E aí, lá é um pouco diferente. Óbvio, deve ter também toda a questão de estatuto, é diferente do estatuto daqui para o da Romênia, lá do outro lado do mundo, né? É muito diferente. Mas uma das pessoas responsáveis, ela meio que prepara o adolescente / adulto para isso. Para quê? Para que ele consiga um emprego. Ela consegue viabilizar junto com algumas montadoras lá da Europa emprego. Deixam, por exemplo, fez 18 anos, não tem ninguém, né? Porque o instituto lá não é para adoção necessariamente. É para preparar aquela criança, adolescente, para que viva a vida dele. Então, mas não pode ficar depois de 18 anos lá. E aí eles têm uma casa lá no centro da cidade, onde deixam lá tudo mobiliado, tudo bonitinho. Tem uma ajuda de custo. Arruma um emprego para ele, para que ele consiga meio que se manter, e depois, passa 6 meses que eles ficam naquela casa, naquele apartamento no centro, eles vivem a vida deles. Se ele não conseguiu, aí eu não sei o que acontecer depois. Se ele não conseguiu. Né? Eu sei que esse é o projeto, é o programa. Passou-se dos 18 anos, fica nesse apartamento por 6 meses, ela consegue, viabiliza, né, emprego, essa pessoa vai, trabalha e ela se ajusta, né? Não lembro e não perguntei também, acho que foi um erro meu não ter perguntado se nesse período ele tem um acompanhamento, porque para mim é extremamente necessário, principalmente o psicológico. E aí, como é que é a minha vida agora, né? Pois é. Não tem muito como tirar a rodinha da bicicleta nesse momento. Eu tenho essa concepção, né? E aí tem uns programas dentro de alguns acolhimentos que são de apadrinhamento afetivo, né? Então, um padrinho afetivo é uma pessoa que preenche um cadastro e que vai criando um vínculo com uma criança ou um grupo de irmãos da instituição. E aí, aos finais de semana, leva para algum local, vai passando uma base do que é uma estrutura familiar, de frequentar outros espaços da cidade que às vezes eles não têm tanto acesso, né? Vai passando valores e convivendo, né? Então, alguns adolescentes conseguiram ser muito apoiados pelos padrinhos, né? Então, também é uma coisa boa. É importante entender. O padrinho, ele não é a pessoa que vai adotar. Ele é padrinho. Exatamente. E padrinho não fura fila de adoção. Explica pra mim, então, o que é o padrinho, a diferença entre padrinho e a pessoa que adota. A pessoa que adota, ela tem responsabilidades, ela tem que seguir um fluxo legal, né? Que inclui essa espera grande, inclusive, né? Antigamente a gente ouvia falar das adoções à brasileira, né? Adoções à brasileira é assim, minha prima teve um filho, ela não consegue cuidar, ou ela não... Então eu registro no meu nome, né? Então antigamente tinha muito essa cultura das adoções à brasileira, intrafamiliares ou extrafamiliares, né? Com pessoas da comunidade. Acontece que a criança que é adotada dessa forma, ela é subtraída da própria história, né? Ficam umas lacunas aí. Esquece disso, né? Esquece que por mais que ela tenha 2 anos, um ano recém-nascida, ela tem uma história. Que não você não pode tomar isso dela, né? Exato. Esquece dessas coisas. Interessante. E aí,
a lei foi se colocando e hoje ela é bem rígida em relação a isso. Então, fazer arranjos, assim, informais para adotar, isso, inclusive, dá ruim, né? Dá ruim em relação à criança ir parar num acolhimento e aí vai gerar mais sofrimento para essa criança, inclusive, Sim. né? Então, o adotante, ele tem que seguir todas essas etapas do fórum, né? Ser acionado via cadastro de adoção, para então ele começar a estreitar o vínculo com uma criança, né? Que pode ou não dar certo, Sim. né? O padrinho já é uma pessoa que tá lá mais como um amigo, né? Sim. Ele vai se aproximando da criança, ele pode ajudar numa lição de casa, mas ele não tem aquela obrigação, né? Ele convive porque ele quer dividir essa convivência, mas ele não tem os deveres de um responsável legal que o adotante vem a ter. Sim, entendi. Uma dúvida que me veio agora é a seguinte. Pode, por exemplo, eu adotei uma criança. A criança teve lá toda a possibilidade de ir com a família, de origem e tal, etc. Mas eu adotei ela, tem um período também, né? Estágio de convivência. Estágio. Quanto tempo demora esse estágio de convivência? 6 meses. 6 meses. Passados esses 6 meses do estágio de convivência, eu já posso ter essa criança para comigo. A guarda definitiva. A guarda definitiva. Exato. É um documento, porque a criança, se ela já, na guarda provisória, né, no início desse estágio de convivência, ela já vai estar com você. Perfeito. Né? Aí a guarda definitiva vem pra mim de ponto final. Exato. Tudo começa com um processo, assim, é igual o aplicativo mesmo, dá match lá. Claro. Tem alguém procurando Pode ser que a e criança alguém não disponível. queira? Pode. Ela tem esse direito. Ela tem esse direito. É importante, porque às vezes a pessoa, não, como assim? Eu quero. Então, Não é um objeto. não é um objeto, né? E a criança, ela vai expressando suas vontades, aqueles valores com os quais ela foi criada. Se faz sentido ou não. Já vi criança dizer que não queria ser adotada por um casal homoafetivo. Trabalhamos exaustivamente isso com a criança. Mas estava muito difícil. Estava bastante difícil. É um problema ela não querer ir com um casal homoafetivo? Eu acho que é um problema trabalhar com valores, né? Deixar isso passar batido, né? Porque sim. a gente, enquanto técnico, né? Eu acho que todo mundo dentro de uma instituição com criança é educador, né? Sim. E aí você, enquanto educador, vai, assim, desmistificando algumas coisas, vai conversando, sensibilizando, né? Eu acho que enquanto valores, né? Fazer essa criança refletir. Mas se ela disser que não... Se ela não quer, não quer. Ela não quer. E ela pode não querer porque tem outra criança na casa, porque ela não gostou, porque ela acha... Enfim, pelas questões dela. Questões que ela quiser, seja de escolha de qualquer coisa. Exato. Mas uma pergunta. Aí, voltando a minha lista de pergunta é o seguinte. Vamos lá, peguei a criança, agora definitiva, tá comigo. Certo. Pode a família de origem querer intervir, pegar ela? Assim, eu falo pegar, esse termo pegar é muito chulo, mas é exatamente tipo, querer de volta a guarda da criança? Pode isso? Então, a família, ela pode correr atrás legalmente, mas para a criança ir para adoção, ela tem que ter já a destituição do poder familiar. Então, isso dá uma segurança para o adotante. Sim. Né? Tem algumas situações muito complexas aí, que não é a maioria dos casos, mas às vezes, por exemplo, a criança é mais velha, ela foi adotada e ela tem uma irmã da família de origem. Sim. E ela quer manter vínculo com essa irmã. Às problema? Para algumas famílias não é, para algumas famílias é. Então, por isso que cada família, quando toma a decisão de adotar, ela tem que se fazer várias perguntas, né? Inclusive sobre a sua tolerância mesmo a lidar com a história da criança, Sim. né? Que pode envolver figuras concretas e pode envolver, inclusive, traumas, marcas que são muito vívidas, né? Sim, mas ainda esse exemplo, essa segurança eu teria. Adotei uma criança, isso não vai acontecer, tipo, a família querer tê-la de volta, porque teve a destituição do poder sobre a criança. Exatamente. A família pode querer, Pode ela pode buscar. Pode ter um convívio, talvez. Não. Nem convívio ela pode ter mais? Se a família que a adotou disser que não quer que tenha o convívio, não vai ter o convívio, né? Mesmo a criança querendo. Mesmo a criança querendo. Nossa, interessante, né? São algumas coisas aí, elas não são tão comuns de acontecer. Geralmente, quando a família perde o poder familiar, isso é uma situação extrema, você já esgotou
tudo que dava pra Aquela fazer. tentativa de 2 anos, né? Que às vezes dura muito mais. Isso, porque é intenso, né? Exatamente. E aí, essa família, ela já tá um pouco ciente, né? A rede vai explicando pra ela, olha, aconteceu isso, já não dá mais, né? Essa família também, dentro do que a rede consegue oferecer, os serviços, né, saúde, assistência, ela também vai sendo acolhida, mas às vezes ela tá extremamente desorganizada, e aí entrar, requerer, né, judicialmente exige uma organização maior, né? Sim. Então a família ela sempre pode buscar a sua defesa, né? Mas tem algumas coisas que são bastante complexas. Então, muito provavelmente, ela não tem novamente essa guarda, porque já tem uma garantia. Houve a destituição, né? Sim. Bateu o martelo. Entendi. É isso. Como funciona a rotina das crianças dentro de uma instituição de acolhimento? Porque imagina-se que elas ficam, sei lá, eu vou usar o mesmo termo, a Deus dará. E não é. Como é que é a rotina delas? Elas estudam, vão pra escola, fazem algum tipo de curso? Me conta um pouquinho como que é. Vão, sei lá, no médico, dentista, etc. É pra ser igual uma casa, né? Elas têm horários de ir pra escola, têm responsabilidades, né? Cada um de acordo com a sua faixa etária. Elas frequentam atividades, frequentam espaços comunitários, vão numa consulta com médico, com dentista, com psicólogo, fazem percursos a pé, pegam transporte público, né? Isso é o que é a mentalidade, inclusive, que a lei vem trazendo para as instituições, né? Todas as instituições que trabalham com criança e adolescente, pelo menos as que eu conheci, elas vêm de uma origem filantrópica, né? De fazer o bem. Sim. E aí tem aquela coisa do assistencialismo, né? Sim. Então você vê o outro como um coitado que precisa, né, ser amparado, fazer as coisas por ele. E peraí, são crianças, a gente vai prepará-las, enfim, pra viver a faixa da vida que elas estão vivendo, né? E aí sair dessa lógica do assistencialismo, que, poxa, as crianças não precisam fazer todos os percursos com o carro da instituição, né? Que criança que chega na escola com um carro com um logotipo, né? Então, é ruim, né? Sim. Mas ao mesmo tempo traz pra ela uma certo conforto, no sentido de, tipo assim, ela pode, por exemplo, pegar um ônibus. Exato. Mas e quando ela voltar pra casa da família dela? Ela vai ter um carro pra levá-la pra escola? Mas aí me chamou a questão seguinte, por exemplo, assim que a gente falou, que a gente nasceu de origem pobre, então eu não tive carro por um bom tempo, e eu tive que pegar ônibus. Não sei, não que eu tô me comparando, mas não é legal, por exemplo, essa criança, se ela quiser, tipo, eu quero ir de ônibus. Ela querer ir de ônibus, e em vez de ir com a van da instituição, o carro da instituição, ou... eu acho que tem aquelas coisas da idade também, né? Eu consigo ir sozinho, deixa eu tentar, né? Tem problema ela querer ir sozinha? Não. Tem que ter alguém sempre mentorando, tutorando ali ou não? Não, a gente não dá voto de confiança pra filho, pra sobrinho, ensina, vai junto e depois deixa tentar. É assim também, né? Sim. É assim também. E quem é o coração desse trabalho são as educadoras, né? Em alguns lugares se chama de educadoras, de mães sociais, né? Elas fazem esse trabalho de ser uma família provisória, né? Como funciona? Agora você me deixa curioso. Como é o quadro profissional de uma instituição de acolhimento? Porque tem psicólogo, assistente social, você falou agora das mães sociais ou as educadoras. Sim. Como é que, entre aspas, o organograma não precisa ser tudo igual, né? Mas basicamente, assim, como funciona? Então, sempre tem uma coordenação, né? Uma coordenação para as equipes técnicas, que geralmente é composta por uma dupla de psicólogo e assistente social. Sim. Aí depois tem as mães sociais, né? As cuidadoras. E aí, na real, é que todo mundo se apoia, né? Todo mundo precisa se apoiar para o trabalho acontecer. Sim. Né? Então, praticamente é isso. Tem algumas instituições que elas estão no modelo híbrido, né? Tem traços mais institucionais, por exemplo. Tem uma instituição que eu trabalhei e lá tinha uma cozinha, né? Uma cozinha industrial mesmo. Então, a comida de todo mundo era feita lá, né? Isso é uma coisa legal, porque a mãe social tá lá, atarefada, com um monte de crianças, e aí ela só esquenta a comida e tá tudo certo. Tem nutricionista acompanhando, né? Então, bacana.
Mas isso também tem um lado ruim, porque a comida não é feita na casa. E aí, como é que essa criança aprende a fazer uma comida? Ela entende que o ovo frito que chega pra ela já foi um ovinho, né? Então, tem uma ruptura aí no caminho, né? E a necessidade de inserir a criança a essas situações mais que a gente acha supérfluo, né? Básica, mas ela precisa vivenciar aquilo, né? É dia a dia, né? Isso, dia a dia. É dia a dia. Isso que dá base, inclusive, para você crescer com um repertório de mundo, né? E se lá na frente você tiver que ser desacolhido, né? Aos 18 anos... Como você é sabe que dar frita um ovo? conta. Exatamente, né? Mas é uma coisa que cada vez mais as instituições têm caminhado para colocar essa lógica, né? Sair dessa lógica assistencialista, benevolente, de fazer por, e cada vez mais aproximar daquilo que é necessário para que essa criança tenha recursos socioafetivos, funcionais, inclusive, para dar conta das situações do dia a dia. Exato, para não ser uma criança lesada. Né? Me lesaram de fazer um ovo. Sim. Estou usando o exemplo do ovo, mas me lesaram de, por exemplo, saber fazer um arroz. Me lesaram de ir para a escola. Então, assim, eu pegar o ônibus, saber o ônibus certo, o horário que eu tenho que pegar o ônibus. É importante isso, né? E tem que ter um olhar atento para as necessidades de cada um, né? Tem crianças que já têm uma maturidade, elas dão conta, por que não? Vamos dar um voto de confiança, né? Tem crianças que, poxa, precisa ainda de apoio, ou é uma criança com deficiência que você precisa ter alguns cuidados, algumas adaptações, né? Então, tudo isso tem que ser olhado na individualidade, né? Não é porque tá numa instituição que dilui, que você enxerga todos no mesmo nível, né? Sim. Então, a rotina do pessoal dentro do Instituto é uma rotina... Eles buscam a rotina próxima do que é familiar? Exato. Esse é o objetivo maior. A ideia é essa. A ideia é trazer essa. pro familiar. Entendi. Para que ele minimamente saiba o que é isso, mesmo quando ela for desacolhida com 18 anos, saber como funciona minimamente. Não vai ser talvez genuíno quando a pessoa não é adotada, quando a criança não é adotada, mas minimamente ela saber como funcionam algumas coisas. Sim. Então, é esse o objetivo, é para onde nossa lei aponta, né? É tentar trazer o mais próximo da rotina, da dinâmica de uma casa. Mas não é uma casa, né? Instituição não é lugar para se crescer. Por isso, o trabalho com a família tem que ser intenso, por isso a gente tem que ter um time muito bom, né? Enquanto técnico, para falar assim, será que já está no tempo de começar a mobilizar a rede de outras formas, né? Do que essa criança está precisando. Ela está adoecendo dentro da instituição, pode acontecer, né? Então a gente depressão, tem que ter um time muito bom. Sim, depressão, mas às vezes o oposto, uma agressividade, uma agitação, uma desorganização emocional muito grande, né? Então tudo isso a gente tem que estar bem atento, né? Você falou agora há pouco como funciona o processo de adoção, mas eu queria que você explicasse o passo a passo. Por exemplo, você é a instituição, eu sou a pessoa que quero adotar. Cheguei. E aí? Eu quero adotar. E aí? O que eu faço? Então, procura o fórum. Ninguém acessa a instituição diretamente. Boa. Então, Primeiro sempre passo, o fórum. E o fórum da sua comarca, né? Do seu município. Não adianta você morar em Santo André e no fórum de São Bernardo. É o fórum da sua comarca. Porque tudo tem uma divisão de território, né? Então, procura o fórum da sua comarca. O fórum provavelmente vai te ceder uma lista de documentos que você tem que providenciar. É uma lista bastante grande, né? Aí você providencia tudo isso, depois você entrega. Aí você vai participar de uma palestra. Segundo passo é a palestra. Exato. Primeiro passo é o fórum, segundo passo é documentos. Deu tudo certo aqui, vou pra palestra. Depois, avaliação forense, né? Avaliação forense. Exatamente. Eu tô dando números pra realmente fazer um passo a passo. Talvez em algum município tenha uma diferença em relação a isso, mas geralmente é dessa forma, né? E aí você vai preencher o cadastro de adoção. Certo. Né? Aí você vai... preencher o cadastro, aí daquilo que você falou, de colocar idade da criança, idade máxima, cor da pele, se tem irmãos ou não, raio de quilometragem de onde eu posso encontrar essa criança. Sim, se aceita criança com deficiência. Boa. Enfim, eu acho que essas são as características principais, né? O que é legal? A pessoa que for adotar, que pode ser um casal ou pode ser uma adoção unilateral,
né? Então, uma pessoa sozinha querendo adotar, pensar com muito carinho, afinar esse discurso do que tá buscando, se entender antes de chegar no cadastro, né? Mudei de ideia, posso alterar o cadastro? Pode, né? Isso é legal, né? Porque às vezes no percurso, o pretendente à adoção se sensibiliza, tem uma outra visão sobre as coisas. Mas aí ela tem que isso pode ser feito online, por exemplo, ou ela tem que ir lá no fórum e arrumar isso? Olha, eu estava nessa dinâmica, né, acompanhando até 2019. Certo. Até 2019 era fórum. Tá, Você 2019, vai lá. eu no fórum. Mas aí veio a pandemia, pode ser que muita coisa mudou, né? Não sei. Pode ser, eu Não sei. Porém, geralmente as coisas do fórum elas são muito formais, né? Então, bem provavelmente vamos ao fórum entender isso melhor. Isso, e aí você também vai justificar o porquê, né? O que aconteceu dentro de você para ter essa mudança, ampliando a idade ou restringindo mais. E esses são os passos, né? Perfeito. Aí deu match, né? Deu bom. Chegou alguém, conseguiu a expectativa com uma criança que está aguardando e está disponível para adoção. Começa um trabalho que a gente chama de namoro, né? Como é que a gente começa a namorar? Paquerando. Sim. E aí tem uma paquera. Então, pretendente à adoção, ou vai à instituição, ou vai a uma atividade que a criança está fazendo, olha, observa, se aproxima. No outro dia ele vai na instituição, ele é apresentado, eles se interagem um pouco mais. E aí, aos poucos, você vai trabalhando as explicações para a criança também do que está acontecendo. Olha, esse é fulano, ele tá pensando em ter uma criança na casa dele e ele gostou muito de você, o que você acha disso? De acordo com o que a criança consegue absorver dessas informações. Vai ter uma criança de 2 anos que não vai ter nada. Mas a gente ainda precisa explicar alguma coisa. Como é que explica, Renata? Depende do repertório da criança. Você vai, gostou, não gostou, tá brincando junto, você vê. Se é uma ligação muito próxima, você já entendeu. Já entendeu. Ela verbalizar. Ela pode verbalizar, mas ela também pode ser uma criança não verbal. Não verbal e mostrar uma relação muito, tipo, nossa, gostou muito. Interesse, que aparece, né? Carinho, abraçar, mas isso vai acontecendo. Fica de olho. Porque, por exemplo, nesse caso, um casal chega lá, gostei dela. E se ninguém tá de olho nessa interação, eu gostei e a criança não, aí causa um mal-estar. Mas vocês ficam de olho nisso tudo. A gente fica de olho nisso tudo. Tanto diretamente, né, no espaço da instituição, quanto numa saída para um lugar. Às vezes a ansiedade do pretendente à adoção é grande, ele quer proporcionar para a criança coisas legais, né? Mas tem coisas legais que são muito fora do mundo da criança, ou que podem deslumbrar. Por exemplo, você pensa em pegar uma criança, você quer levar lá no cinema, quer levar no parquinho, quer dar lanche, quer comprar aquele brinquedo, sei lá o que, é muita coisa, né? Sim. Aí vamos conversando. Pensa num lugar gratuito, tipo um Sesc, pensa num parque. Porque às vezes o casal, a forma de... Às vezes até é aprendido isso, né? A forma de agradar é comprar, dar as coisas. E, vamos no começo, vamos mais devagar, porque você vai querer comprar a criança, né? Às vezes as pessoas não têm nem essa sacada de que é comprar a criança, mas elas têm essa ânsia de proporcionar coisas boas. E aí o que é explicado calma, vamos no basicão, no arroz com feijão, depois, né? A gente não ganha presente assim todo dia, né? Do nada. Uma pena, mas não ganhamos todos os dias. Então com a criança também, assim, né? O presente tem que ter um propósito, tá inserido em alguma data. Sim. Então vamos explicando isso. E aí o namoro vai ficando sério. E o pretendente leva a criança no final de semana, ou leva em um sábado e devolve no sábado mesmo. Depois ele começa a... Aumenta o tempo. Né? Alguns chegam até a passar férias. Nossa, que legal! Se a gente consegue casar com esse período de férias... Nossa, que bacana! Passam férias, vão experimentando. E ainda nem aquele período de 6 meses, né? É o namoro. É no namoro. Que bacana! Só que tudo isso debaixo dos nossos olhos. A gente por favor. Comunica, tá sempre
Sempre ali, né? ligado com o pretendente à adoção e com a criança também. Uhum. Aí, ambas as partes decidiram que tá legal, dá pra continuar, parece interessante essa proposta. Isso é manifestado em relatórios, né? Vai ao judiciário, e aí se essa criança tem a destituição do poder familiar realmente, tá tudo certinho, né? Aí ele recebe a guarda provisória. Que bacana. Pode ser mudado o nome, pode ser mudado o sobrenome. Pode? Pode. Nossa, eu não sabia dessa. Eu não sabia que poderia, mas me conta um pouquinho. Assim, simplesmente, óbvio que não, mas pode se trocar? Assim, sobrenome imaginava que daria pra colocar, assim, né? Tipo, incluir ou então alterar. Mas até o nome? Sim, isso é um pouco mais comum com bebês, né? Ah, com o bebê, sim. O bebê vem com um nome que às vezes foi a mãe que escolheu, a mãe biológica. Às vezes esse nome foi dado, né, por alguém, né? Na maternidade, na instituição. Precisa ter nome, né? Claro, não é 1, 2, 3, né? Bebê 1, bebê 2, bebê 3. Precisa ter nome. Mas aí a adotante escolheu o nome. Né? Agora, isso é mais difícil conforme a criança ficar mais velha. Claro, assim, entende, né? O nome é a identificação. Eu sou fulano, né? Ah, que bacana. Nossa, que interessante mesmo. E aí a criança ela pode pleitear, falar assim, não, eu gosto desse nome, mas tem um segundo nome que eu não gosto muito. Dá pra tirar, dá pra mudar. Ou então até ele fala assim, poxa, eu quero seu nome, né? Pode tirar o meu, eu quero o seu. Você é meu pai, você é minha mãe, eu quero. Isso. Né? É muito bonito isso, né? Poxa, ele escolheu o meu sobrenome, por exemplo. Né? Sim. Legal. Tem esses 6 meses do estágio de convivência. Mas o pretendente não, o adotante já. O adotante, quando ele tem certeza, eu já vi casos assim, ele nem espera os 6 meses, ele já dá entrada na guarda definitiva. Né? E aí sai tudo regular. Dá ruim, por exemplo, ele pulou esse prazo da guarda definitiva de, por exemplo, fiz isso e depois de um tempo percebi que não era o que eu queria. Acontece essas desistências ou não? Aí já vai ser um abandono, né? Porque a partir do momento que ele assumiu a guarda, é um abandono. O que dá ruim é no estágio de convivência alguma situação acontecer e aí a criança é devolvida. Sim. Porque ainda pode nesse estágio de convivência. Que é ruim também, né? Muito ruim, porque a criança já tá se habituando ali. E tem que sempre lembrar que é uma criança que não tem as suas emoções todas maturadas. Não tem tudo trabalhado. Nem a gente tem, né? A gente até faz terapia pra trabalhar com alguns pontos. Então, talvez criar consciência nos adotantes sobre isso, né? Se você já está nesse estágio, passou do namoro, o negócio é sério. É casamento. É casamento, exato. Não é pra ficar de namorico por aí, né? Aí acontecem algumas devoluções, infelizmente. Às vezes pela criança pedindo. Sim. Porque a responsabilidade aperta, a rotina se faz presente, né? Aquilo que a gente falou, usando parâmetro da analogia do namoro. No namoro é tudo muito lindo, né? Muito, muito fácil. Nós sabemos que no casamento é outra história. Que a rotina vem, aperta e tal, e aí no casamento que se prova isso. Usando a analogia do namoro e casamento, é a mesma coisa para adoção. É isso mesmo. Muita gente perguntava, né, nos grupos de pretendentes à adoção, é possível? É possível. É muito possível dar certo. Se você parar para pensar num casamento, são 2 pessoas desconhecidas que constroem uma cumplicidade, estão lá e constroem uma vida, né? É muito possível. Mas dá trabalho. Lógico que dá. E aí você tem que estar ciente para saber lidar com isso, porque tem a questão da convivência, se a criança é um pouco mais velha, tem uma história que ela já viveu, tem manias, traumas. E você, sabendo que você vai adotar uma criança com todos esses possíveis resquícios, você está aberto e maduro para trabalhar isso, né? Por isso é trabalho para campeão. O adotante, ele precisa ser bastante resiliente, tem que ser, maduro. Não tem como, não. E por isso ele é tão avaliado. E por isso também ele precisa tolerar esse tempo de espera. Se fosse muito rápido, talvez se passaria por cima de muitas coisas delicadas, né? Muitas nuances que tem a ver com a vida dessa criança. Sim, não, perfeito, perfeito. Aí entra outra pergunta. Qualquer pessoa pode adotar? Não.
Não? Na lei brasileira, 18 anos, né? A pessoa pode se inscrever para adoção, mas tem uma diferencinha de idade que é colocada, né? Tem que ter uma diferença de idade de 16 anos, pelo menos, entre o adotante e o adotado. Além disso, tem a avaliação. E a avaliação psicológica, a avaliação social, se a pessoa dá conta, se ela tá num momento bom para isso. Ela pode preencher, entregar todos os documentos e ser reprovada em alguma das fases. E não é porque o Estado está perseguindo ela, porque tudo é difícil. Às vezes é porque ela não está ainda preparada para esses desafios. Não é uma perseguição. Na verdade, é um refinamento, né? É um refinamento, porque, mais uma vez, não é algo bobo. Não é um assunto simples. Nós estamos falando de outra vida, né? De outra história. Então, tem que se tomar esse cuidado, né? Exatamente. Não dá pra você, se me rejeitar. Não é que te rejeitaram, amigo ou amiga. Você tem que se preparar pra isso, né? Estar pronto pra isso. Não dá pra você simplesmente, cheguei. Com certeza. Daí? E estar pronto não é necessariamente ter a casa própria, ter quarto pra criança, porque essas preocupações mais estruturais que vêm nos adotantes. Tem que ter a casa própria, tem que ter... Não é isso. É emocional, inclusive. Sim, então... acho que boa parte, né? Acho que é muito mais emocional do que necessariamente física, né? De ter um lugar, uma casa própria ou não, tal, etc, né? Exatamente. Então é se preparar, inclusive, a gente fala que o adotante gesta a criança, né? O adotante, enquanto está gestando, enquanto está nessa espera, que às vezes dura 4, 5 anos, que ele se prepare. Que ele faça terapia, que ele se reveja, que ele sempre converse com pessoas que passaram por essa experiência. Se for uma adoção em casal, sempre conversar, afinar com a pessoa que tá com você. Nesse período ou outro não desiste, né? Ou tem uma ideia diferente, ou quer um perfil diferente, então chegar em alguns acordos é bastante importante. Sim, a chave da comunicação, né? Então, enquanto gesta, o pretendente de adoção precisa se cuidar, precisa ir amadurecendo. Essa gestação é interessante, que eu sigo alguns perfis de adoção e as pessoas geralmente são as pessoas que querem adotar, os adotantes. Falam, tô gerindo meu filho. Mas como assim? Eles não têm barriga, né? Aí eles brincam com isso, porque estão gestando ainda. Então, gerindo o filho que não existe, né? Existe até, mas que não tem fisicamente, biologicamente no útero dela, mas está sendo gerido. Né? Exatamente. Hoje eu trabalho bastante com grávidas e puérperas, né? E uma coisa que aparece é que o bebê existe mesmo antes de existir. Ele já era uma ideia, ou era um receio, né? Ou era um desejo, mas ele existia. Sim. E pro adotante, essa criança existe, né? Ela tá ali, mas vamos dar um contorno um pouco mais realista. Isso é bastante importante. É importante, né? Não, com certeza. Eu entendi que você não era psicóloga clínica dentro da instituição. Entendi. Não. Mas eu quero muito saber, se você conseguir me responder, quais eram as demandas psicológicas das crianças que faziam terapia, por exemplo, dentro da instituição. Assim, não quero saber uma por uma, né? Eu quero saber tipo, as mais comuns, geral. Né? No geral. Tá. Ansiedade, agitação, agressividade. Alguns adolescentes tinham questão com o uso de drogas, isso acontecia. Enurese noturna em crianças, isso é bastante comum quando tem essa ruptura familiar, elas ficam bastante sensíveis. Problemas no sono. E eram problemas comportamentais também, no geral, que apareciam. E aí, com a parceria dos psicólogos, a gente conseguia ir trabalhando isso. Sim. A gente sabe que existe muita carência, a gente sabe que existem muitas questões emocionais que envolvem elas. Mas uma delas é a rejeição. Como é que é trabalhada a rejeição dentro da rotina do dia a dia com as crianças? Porque elas sabem que em algum momento elas foram rejeitadas ou, sei lá, alguma coisa pior aconteceu, né? Uma morte da família, tal, etc. Algo mais drástico, mas geralmente é uma rejeição. Como é que isso acontece? Por mais que às vezes não seja uma rejeição dita, vai embora, saia da minha vida, etc. Não, mas é tipo a rejeição porque a família às vezes não pôde cuidar. E é uma rejeição. Como é que é lidar essa rejeição com essas crianças? Porque elas já... Algumas têm um pouco mais de ciência e sabem disso. Mas como é lidado? É entender de que outras formas a criança tá falando isso, né? Porque às vezes é através dessa agressividade que ela tá falando. Boa. Às vezes é
pela dificuldade escolar. Sim. Enfim, ela tá falando dessa rejeição. Tem coisas que se materializam, que é quando a família, por exemplo, deixa de visitar. A família, no caso, a família De origem. de origem. A família deixa de visitar. E aí fica Deixa eu perguntar. um buraco Eu aí. fiquei curioso. Por exemplo, eu entendi que em alguns casos as crianças saem da família de origem porque não teve todo o amparo necessário para aquela criança. Uhum. Mas a família, mesmo assim, pode visitar? A gente trabalha o vínculo assim. A gente visita a família, né? Uma coisa importante. Eu falo que para ser psicólogo social tem que amassar barro. Então, a gente vai na casa da família para conhecer, para entender aquele espaço. Que lugar que a criança tem naquele espaço, né? Tem famílias que, por exemplo, a criança foi pro acolhimento e tudo que era da criança já não tá mais lá. Nossa. Aí você fica... isso tá dizendo alguma coisa, né? Ou se a casa tá em condições, se a gente precisa acionar a habitação para ajudar, enfim, né, nessas questões, que tem muitas moradias insalubres ou em áreas de risco. Então a gente visita. E a família também visita. A gente vai trabalhando esse retorno de vínculo, né, essa reparação de vínculo nas visitas. Sim. Então a família vai lá, visita a criança, conversa, leva alguma coisa que ela gosta, leva fotos, e isso acompanhado pelos técnicos. Sim. Aí chega uma, por exemplo, que ela, no caso, a família às vezes para de visitar. Como isso acontece? Porque eu fico, assim, dá um choque, não dá? Dá um choque, mas nada é de uma hora para outra, né? Às vezes Sim. é você percebendo que a família entra numa dinâmica um pouco mais difícil. Uhum. E a criança tem uma noção. Uhum. Você acolhe, conversa, é assim que você lida com a rejeição, né? Entendendo, inclusive, que essa criança passa por um processo de luto. Sim. E em cada etapa ela vai se manifestar de uma forma. Mas quando vem esse sentimento de rejeição, o que a gente pode fazer, né? E não só o psicólogo. Às vezes as pessoas pensam, é tristeza, demanda emocional, é só o psicólogo. Não. Do mesmo jeito que todos nós somos educadores, todo mundo pode acolher. Sim. Né? Com boa vontade, ciente dos seus limites, mas todo mundo pode e deve acolher. Bacana. Outra pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Muita gente pergunta. Pode Porque eu perguntar. sou o cara curioso. Esse assunto me chamou muita atenção. Vamos lá. Uma família conseguiu adotar, ou então tá naquele prazo de 6 meses de Convivência. Convivência, tá ali. E a criança também. Existe uma intervenção do psicólogo técnico para estreitar esse laço, ou vocês deixam com que isso aconteça naturalmente, igual a música do Revelação lá, deixa acontecer naturalmente? Como é que é? Não é tão naturalmente assim, mas tem algumas divisões que são feitas. No município em que eu trabalhei, a divisão era, nós acompanhávamos até o estágio de convivência. Quando a criança já está na casa do pretendente à adoção ou do adotante, a equipe do fórum acompanha. Então tinha uma divisão, mas sempre tinha um psicólogo, um assistente social, que inclusive fazia visitas, sim, do fórum. Por isso que a gente precisava conversar bastante, alinhar os olhares de cada um. Sim, sim. Então, tinha esse acompanhamento, mas pela equipe do fórum. Era uma divisão. Mas a gente também já chegou aí, porque precisou, enfim, é tranquilo. Certo. E havia conversa entre vocês da instituição e do fórum para entender como é que tá. Sim. Essa troca de relatórios o tempo inteiro. Não só de relatórios, né? Às vezes é reunião, às vezes é conversar mesmo, é tentar compor um olhar um pouco mais ampliado. É quando a gente está representando uma instituição, às vezes o olhar pode ficar muito parcial. Por isso que é importante conversar com a rede, né? Para compor um olhar um pouco mais justo sobre a família, sobre o que está acontecendo, entender as dificuldades. Sim. Eu acho que essa questão de olhar é necessário, mas tem algum caso, por exemplo, que a família não gosta desse tipo de visita? Tipo, nossa, que chato, tá vindo aqui enchendo, bisbilhotar minha casa. Às vezes as famílias não gostam, né? Depende da intenção. Se a família precisa, ela tem noção de que para reaver a guarda da criança, ou para ter a liberação de todo o processo de adoção, ter um parecer positivo, ela precisa passar por isso, ela entende, ela recebe de um jeito mais
ok, né? Sim. Porque ela já tá dentro de uma compreensão. Agora tem famílias que, vamos falar a verdade, visitar é uma coisa meio invasiva, né? A casa é intimidade. Tem famílias que às vezes são um pouco resistentes. No caso, desses processos em relação ao acolhimento, nunca tive resistência. Sim. Às vezes, em alguns outros serviços, tinha resistência. Mas é porque a família ela tava já numa dinâmica mais destrutiva. Tinham coisas lá que ela não queria que a gente acessasse. Claro. E ela queria esconder, talvez, ou sublimar aquilo. Tipo, não, olha pra isso aqui não, olha pra lá. Ela não tava naquele momento de se mostrar totalmente. Sim, entendi. Agora uma pergunta que eu tenho é sobre as crianças, que elas são um pouquinho mais velhas, né? Elas entendem que elas estão lá para adoção, né? Elas entendem, ou não? Nem todas. Tem algumas que manifestam que não querem ser adotadas. Elas já vão mostrando, né, o que elas querem, elas vão falando, porque elas sabem quais são os desfechos possíveis. Quando uma criança não quer ser nada, e aí? Ela vai ficar até a maioridade. Mas, por exemplo, vocês conseguem trabalhar talvez buscar essa mudança de perspectiva dela? Tentamos, exaustivamente. Esse é o nosso papel. Sim. Tentar inserir numa família, ou reinserir na família que já está em condições para tal, né? Então, tentamos. O nosso papel é sensibilizar. É ampliar o olhar. Sim. Mas, às vezes, não dá. Tem situações que são muito delicadas, muito traumáticas. Às vezes, não dá. Certo. E nesses casos, por exemplo, de a criança que sabe que quer ser adotada, vamos usar esse exemplo aqui agora de que quer ser adotada, ela sabe de todo, assim, sabe mais ou menos o processo de como funciona. Não, ela não sabe. Não sabe? Ela também tem idealizações, às vezes, do mesmo jeito que o adotante. E aí a gente trabalha com isso. Olha, não é bem assim, olha, vai demorar, precisa de paciência. Tá, então deixa eu melhorar minha pergunta, que eu acho que eu não tô sendo... depois que ela tem essa consciência, e aí, por exemplo, você explicou isso pra ela, que tem um processo, igual o adotante também não sabe, descobre todo o processo. Isso. Ela mostra, uma criança que sabe todo esse processo, ela mostra uma certa maturidade ou não, nesses quesitos. Tipo assim, eu sei que eu tô aqui e tal, vamos tentar fazer o melhor ou não. Como é que você vê essa atitude dela? Tipo, atitude madura ou atitude de uma criança normal? Elas são crianças, né? Elas acabam mostrando atitudes de criança. A criança que às vezes é um pouco mais... cismada ou estouradinha. Ela pode, de início, ser um anjo super acessível, mas a gente se mostra. Né? E principalmente na convivência a gente se mostra. Então a criança vai mostrar quem ela é. Sim. Né? Com o tempo, pegando intimidade... Aí ela vai se mostrando. É difícil uma criança ter essa maturidade. Entendi. Ela tem dentro da faixa etária, dentro daquilo que ela tem de repertório. Assim, parece que... é que assim... Às vezes eu falo assim porque parece que a pergunta é tipo... Davi, você tá cobrando a maturidade de uma criança? Mas às vezes a criança tá lá há tanto tempo que tá calejada, né? Em algumas coisas elas ficam calejadas. Por exemplo, os padrinhos. Tem criança que disputa padrinho. Por quê? Porque ele dá doce, porque ele tem uma chácara. Toda vez que eu saio, ele vai levar no McDonald's. Isso. Aí a gente já vem também, pegou essa informação, vamos conversar. Não é bem assim, vamos conhecer um padrinho com outra realidade. Todo mundo será que come McDonald's todo final de semana? Sim. Então, mas eles vão criando dinâmicas próprias. Sim. Até em relação aos espaços, as coisas que acontecem no acolhimento. Eu já sei que na Páscoa todo mundo ganha ovo de Páscoa. Quanto será que eu vou ganhar? Calma. Cria-se toda uma expectativa sobre aquilo, né? E as crianças que estão mais tempo contam para as que chegaram há pouco tempo, como foi no ano passado. Então tem essas coisas. Já começa a mexer com a criança, porque, vamos supor que foi assim ano passado. Aí ela tem um padrinho e ela já começa a imaginar que vai ser assim. Ou então até verbaliza, você vai me dar isso? Você vai fazer isso? Né? E aí percebeu, intervém. Opa, não é bem assim. Você tá indo lá com o seu... Acho que é esse ponto, né? Mostrar para ela que o vínculo dela é na afetividade. Olha, você vai buscar afetividade, o carinho dessa pessoa, não é o iPhone que ela vai te dar o exemplo. Né? Exato. E a gente precisa dosar muito isso dentro do acolhimento. Por exemplo, época de Natal, vem um monte de brinquedos. Não dá para dar tudo de uma vez para criança. Perfeito. Quantos carrinhos uma criança precisa ter?
Sim, né? sim. Ela quebrou o carrinho dela, vamos ensinar a consertar para ela valorizar? Não é bem assim, chegou o dia das crianças, todo mundo dá doce. A gente não vai dar todos esses doces de uma vez. Uhum. É bem uma dinâmica de casa mesmo. É Sim. dosar. Enquanto eles vão lá, é mostrar pra eles o máximo possível dentro do limite de vocês, o que pode ser feito ou não. Né? Exatamente. É isso, tipo, dentro do limite da instituição, mostrar ali o que é uma casa ao máximo. Né? Isso, é esse o objetivo. Bacana, bacana, que legal. Eu gostei muito de saber disso. Acho que a nossa conversa seguiria muito mais tempo, mas nós sabemos que todos nós temos tempo e é bom também nós encerrarmos. Mas antes de encerrarmos, né, eu sempre faço essa pergunta para os convidados de me falar uma indicação de um livro, de alguma coisa, de algo que você gosta de fazer ou não. Ou não, não, né? Algo que você gosta, que Sim. você indicaria para o público e tal, que você pode nos passar. Tá. Se quiser olhar pra cá, agora você pode olhar pra cá. Beleza. Eu lembrei bastante de um livrinho que chama Pequeno Dicionário de Palavras ao Vento. Uhum. Ele é maravilhoso para trabalhar com crianças, tanto o significado das coisas de uma forma poética, quanto a própria psicoeducação, porque ele fala dos sentimentos explicando de um jeito muito, muito real. Então, essa é a minha indicação. Como eu falei sobre adoção, tem 2 filmes que eu acho que todo mundo tem que ver, né? Shazam. Sim, Shazam, é verdade. E Lilo e Stitch. Eu adoro Lilo e Stitch, principalmente por conta da trilha do Elvis, né? Mas o Stitch é Eu aquela... nem lembro da trilha de nada, tá? Faz tanto tempo que eu assisti Ele é isso aí. ótimo. E aí o Stitch chega assim do nada e é recebido numa família de um jeito do jeito dele, né? Ele é totalmente destruidor, ele tá se habituando e essa família precisa acolhê-lo, né? E lida com bastante frustrações nesse percurso. Mas tem uma menininha que insiste nele, né? Sim. E isso tem um poder transformador. Então, Lilo e Stitch é uma ótima indicação. Além disso, para o público psi, acho que o canal do Café Filosófico, ele tem várias coisas sobre infância em tempos de pandemia, desenvolvimento da criança. Então, tem vários palestrantes de referência no canal do Café Filosófico. Então, eu gosto muito e recomendo. Que bacana, muito bom. Bom, é isso, pessoal. Primeiramente, agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Obrigada. Eu sempre agradeço muito, sou muito grato, porque sabemos que tempo é dinheiro e tempo hoje, nos dias de hoje, é muito difícil ter o tempo de uma pessoa e você me deu um pouco do seu tempo hoje para que eu pudesse trazer esse conhecimento, essa sabedoria para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Então, obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigada. E agradeço você também que ouviu, assistiu até aqui. Se você gostou, deixe seu like, curte, compartilha, comenta o que você achou. Fica à vontade para você compartilhar com as pessoas possível, porque esse assunto é muito pertinente, muito interessante. E nos vemos no próximo episódio de Voz Terapia. Um abraço.